We want to wish you a blessed Sabbath this evening. Feliz sábado para todos. I would like to invite you to turn in your Bibles with me to Revelation chapter 14, Quero lhes convidar a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. verse 12. Nós vamos ler o verso 12. Here is the patience of the saints. Diz: aqui está a paciência dos santos. Here are they that keep the commandments of God Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus and the faith of Jesus. e a fé de Jesus. I want to tell you a little story. Eu quero contar para vocês uma pequena história. Not too long ago, I was visiting another church in Arkansas, in the state where we live. Não faz muito tempo, eu e minha esposa estávamos numa outra igreja no estado de Arkansas, onde nós moramos nos Estados Unidos. I was to have the sermon that Sabbath, E eu estava pregando naquele sábado. and I was sitting in on the Sabbath school lesson, E eu estava ali com os irmãos durante a lição da escola sabatina. and this text of Scripture was being read. E este texto da Escritura estava sendo lido. I was very surprised to see the discussion that erupted. E a discussão que surgiu me surpreendeu muito a partir daquele texto. There were various translations of the Bible being used in that class. Várias traduções da Bíblia estavam sendo usadas entre os componentes daquela classe. And in some of the Bibles, the text read, the faith in Jesus. Algumas versões da Bíblia diziam a fé em Jesus. And others said faith of Jesus. Outras versões diziam a fé de Jesus. Is there a difference? E a pergunta seria: há diferença? Well, in English, there is a big difference. No inglês, pelo menos, há uma grande diferença. Two little words, Duas pequenas palavras: in em, and of. de. And those two little words can totally change our doctrine. Essas duas pequenas palavras podem mudar nossa doutrina. I think this is why Jesus is very particular about how we translate and how we read His Word. É por isso que eu creio que Deus é muito particular quanto à forma de nós traduzirmos a palavra dele. He warns us not to add anything to His Word, Ele nos avisa e adverte contra acrescentar a sua palavra. or He may add unto us the plagues. Diz em Apocalipse que as pragas serão acrescentadas àqueles que acrescentam a palavra de Deus. He warns us not to take away from His words, Ele também adverte contra diminuir ou tirar da palavra de Deus. or our names may be taken out of the book of Ou life. os nossos nomes podem ser tirados do livro da vida. Now, I do not believe in word inspiration of the Bible. Eu não acredito na inspiração verbal da Bíblia. I believe in thought Eu inspiration. acredito que a inspiração é de pensamento. But the words in and of express thoughts. Mas as palavras em e a palavra de expressam pensamentos. And these thoughts can be very different. E esses pensamentos são bem diferentes. I was very interested to see how the Sabbath school lesson progressed. Eu fiquei bem interessado em ver o desenvolvimento do estudo da lição naquela manhã. Everyone was very Christian about their discussion, Todos permaneceram com o espírito cristão na discussão, but there was great confusion. mas houve bastante confusão. I went home after that Sabbath, Eu voltei para casa depois daquele sábado, and the very next morning, e no dia seguinte, pela manhã, I was telling my wife about the confusion in that Sabbath school eu estava class. compartilhando com a minha esposa a confusão que resultou daquela classe. And then we sat down to have our worship together. E então nós sentamos para fazer o nosso culto familiar juntos. And as we were reading, I was shocked to hear what I was reading. E ao lermos, eu fiquei chocado com o que eu li e encontrei. This was the very next day. Este foi justamente o dia seguinte.
Let me share with you what we read. Deixa eu compartilhar com vocês o que nós lemos naquela manhã no dia seguinte. And this is from the Spirit of Prophecy, Signs of the Times. É do Espírito de Profecia, Sinais dos Tempos, There are many who profess to love God, 22 de abril de 1889. Há muitos que professam amar a Deus, but when the Scriptures are opened before them and evidences are presented showing the binding claims of God's law, mas quando as Escrituras são abertas diante deles e as evidências apresentadas mostrando as reclamações da lei de Deus, they manifest the spirit of the dragon. essas pessoas manifestam o espírito do dragão. Of course, we know the dragon represents Satan. Nós sabemos que o dragão representa Satanás. Now, these are people who profess to love God. Estamos falando aqui de pessoas que professam amar a Deus. They hate the light and will not come to it. Essas pessoas odeiam a luz e não se abrirão para ela, Lest their deeds should be reproved. para que suas obras más não sejam reprovadas. They will not compare their faith and doctrine with the law and the testimony. Eles não comparam sua fé e doutrina com a lei e o testemunho. They turn away their ears from hearing the truth Eles desviam os seus ouvidos de ouvirem a verdade. and impatiently declare that all they want to hear about is faith in Christ. E impacientemente essas pessoas declaram que tudo o que elas querem ouvir é apenas fé em Jesus. The prophet John described the faithful ones. Mas o profeta João descreve os fiéis. Now notice this is in contrast with those who have the spirit of the dragon. Notem aqui, a irmã White está agora contrastando com aqueles que têm o espírito do dragão. Both are professing to love God. Ambos professam amar a Deus. But the faithful ones Mas os fiéis are described as saying, here are they are described saying, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. são descritos da seguinte forma: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé, e essa é a irmã White citando Apocalipse 14:12, a fé de Jesus. Do you see the contrast? Vocês viram o contraste? Some only want to hear about faith in Christ, Alguns só querem ouvir fé em Jesus, but the faithful ones want to hear about the faith of Christ. mas os fiéis, eles terão a fé de Jesus. They keep the commandments and they have the faith of Christ. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. This is the class that excite the wrath of the dragon. Essa é a classe que desperta a ira do dragão. Why? Por quê? Because they obey God. Porque estes obedecem a Deus. We were so surprised when we read this, Nós ficamos tão chocados quando lemos isso. because in that Sabbath school class the day before, Porque naquela classe da lição da escola sabatina, no dia anterior, it was repeatedly stated that it doesn't matter whether it's in and of, it's all the same thing. repetidas vezes, nós ouvimos os irmãos dizendo: não importa se é em Jesus ou de Jesus. The class was actually warned to even stop talking about the subject. E os membros da classe foram até advertidos a pararem de discutir o assunto. And yet, according to this statement, it sounds like it is a very serious subject. Mas, de acordo com a declaração que acabamos de ler, parece que o assunto é muito sério. Now, is it important that we have faith in Jesus Christ? Agora, é importante nós termos fé em Jesus? Yes, of course. É claro que é importante. Absolutely. Absolutamente sim. Now, I need to explain to you that in English there are many Bible translations. Eu preciso explicar para vocês que em inglês nós temos muitas traduções da Bíblia. Of these translations, I prefer using the King James E Version. de todas as traduções disponíveis, eu prefiro a versão King James. It is Old English, É um inglês mais antigo,
but it is the most accurate translation. mas é a tradução mais precisa que existe em inglês. And so if there is a conflict between English translations, Então, quando eu encontro um conflito entre várias versões em inglês da Bíblia, I rely on this one. eu dependo dessa. Now, in your Bibles in Portuguese, Nas suas Bíblias em português, I understand that it is translated much like the modern translations in English. eu entendo, fiquei sabendo que as traduções são mais como as versões mais populares do inglês. And your translation of Revelation 14:12 E a tradução de vocês de Apocalipse 14:12 may say faith in Jesus. vai dizer fé em Jesus. But Mas there is a very important reason why we need to understand it as faith of Jesus. existe uma razão muito importante pela qual nós devemos entender e interpretar como fé de Jesus. But yes, we do all need to have faith in Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ter fé em Jesus. Precisamos ter. Paul said to the Galatians in chapter 3 verse 26, Paulo disse aos Gálatas em Gálatas 3:26, "For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus." vocês todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. And to the people Colossae in the book E Colossians, para os Colossenses, Paulo escreveu, chapter 1 verses 3 through 5. capítulo 1, versos 3 a 5. Paul says, "We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you." Paulo escreveu, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, Since we heard of your faith in Christ Jesus. porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. The whole passage is good, but I'll cut it short. Todo o texto é importante, mas aí já é o ponto que nós queríamos. Now, as I have contemplated these two words, Ao contemplar essas duas and expressões, these two phrases, essas duas palavras, faith in Jesus and faith of Jesus, fé em Jesus e fé de Jesus, I have come to understand eu cheguei a concluir that faith in Jesus is trusting and believing. que fé em Jesus significa confiar nele. Again, in Colossians chapter 2, Em Colossenses capítulo 2, por exemplo, verses 4 through 6. nos versos 4 a 6 de Colossenses 2, And this I say, lest any man should beguile you with enticing words, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. for though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. regozijando-me vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. To me, this is talking about trust and belief. Eu entendo que Paulo aqui está falando de confiar e crer em Jesus. Now look at verse 6. Mas notem aqui o verso 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, and that's because of your trust and belief, isso é o resultado de sua crença Paul e sua then confiança says, nele. Paulo então conclui dizendo: so walk ye in him. assim também andai nele. What does that mean? O que isso significa, andai nele? That means be like him. Isso significa ser como ele. Friends, that's the faith of Jesus. Irmãos, isso é fé de Jesus. Can you see the difference? Vocês conseguem ver a diferença? And both are very necessary. E ambos são importantes. Our faith in Christ will lead us to be like Christ. Nossa fé em Jesus nos levará a ser como Jesus. All Christians profess to believe in Jesus Christ. Todos os cristãos professam crer em Jesus Cristo.
But Jesus himself says in Matthew chapter 7, Mas o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 7, not everyone who calls me Lord nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, will enter the kingdom. entrará no reino dos céus. Profession, you see, is not enough. Profissão não é o suficiente. Expressing faith in Jesus is easy to do. Expressar fé em Jesus é muito fácil. But we know that faith without works is really not faith Nós at all. sabemos que fé sem obras não é fé, na verdade. The faith of Jesus Christ. A fé de Jesus. We believe and we trust that He can and will save us from our sins. É a nossa crença que Ele é poderoso e capaz de nos salvar dos nossos pecados. I need to restate that. That is faith in Jesus. Isso, perdão, é quando nós cremos em Jesus. É quando nós cremos que Ele é capaz de nos salvar dos nossos pecados. True faith in Him Verdadeira fé em Jesus means we believe He can save us from our significa sins. que nós cremos e confiamos que Ele é capaz de nos salvar dos nossos pecados. That's Matthew 1:21. Mateus 1:21 fala que Ele nos salvará And dos that nossos quote pecados. from the Spirit of prophecy I gave earlier. E nós this lemos morning. hoje pela manhã uma citação do Espírito de profecia que descreve Mateus 1:21. Those who believe that Jesus can and will save them personally from sin Todos aqueles que acreditam que Jesus poderá salvar cada um de forma pessoal dos seus pecados are the elect and chosen of God. são os eleitos e escolhidos de Deus. That's faith in Christ. Isso é fé em Jesus. But what do? Mas o que essas pessoas farão? They obey His call. Essas pessoas obedecerão seu chamado, They come out from the world sairão do mundo and separate themselves from every unclean thought and unholy e practice. se separarão de todo pensamento mau e toda prática pecaminosa. That's the faith of Christ. Isso é fé Of. Our de Jesus. behavior is of. Our profession is in. Então, isso é fé de Jesus. Nós vivermos como Ele viveu. Faith in Christ believes Fé em Jesus crê that it is God who works in us to will and to do of que His é good pleasure. Deus que opera em nós tanto querer como efetuar de sua boa vontade. As Philippians 2:13. Filipenses 2:13. Faith in Christ, Philippians 1:6. Fé em Jesus. Filipenses 1:6. Being confident of this very thing, Estando confiante disso, that He which has begun a good work in you will perform it until the day of que Jesus aquele Christ. que iniciou uma boa obra em vós a efetuará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Do we believe that? Nós acreditamos nisso? Do we have faith in Christ Temos fé em Cristo to accept that? para aceitar isso? That He will fulfill all His promises to His people. Que Ele cumprirá todas as suas promessas ao seu povo? So we see that faith in Christ is trusting His word, believing His word, accepting His Então, word. fé em Cristo é aceitar a sua palavra, crer em sua palavra, confiar em sua palavra. So again, what is the faith of Jesus? Então, o que é fé de Jesus? I think that refers to the fundamental beliefs of Jesus. Isso, eu creio, significa as crenças fundamentais de Jesus. And it can also mean the faithfulness of Jesus. E também tem a ver com a fidelidade de Jesus. While faith in Jesus is trusting and believing, Fé em Jesus é confiar e crer. faith of Jesus is being like Jesus. Fé de Jesus é ser como Jesus. So, what was Jesus like? Então, como foi Jesus? As a child, what was Jesus like? Como uma criança, como foi Jesus? We would do well to study the life of Jesus Seria muito bom nós estudarmos a vida de and Jesus pattern our lives after His. e seguir o exemplo dele. We read about Jesus as a child in Luke chapter 2. Em Lucas capítulo 2, nós podemos ler acerca de Jesus como uma criança. You remember the story of how His parents lost Him in Jerusalem. Vocês podem
se lembrar daquela história quando os seus pais o perderam em Jerusalém. He was 12 years old. Ele tinha 12 anos. 3 days later, they found him. 3 dias depois, os pais de Jesus o encontraram. They gave him a gentle rebuke. E eles o repreenderam levemente. What was Jesus' response as a child of Qual 12 foi a years old? resposta de Jesus como criança? Wist ye not that I must be about my Father's business? That's 49. Luke Verso 2:49. 49, ele disse-lhes: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? What does that tell you about Jesus as a little boy? O que isso nos fala a respeito de Jesus quando ele era uma criança? Who was number one in his life? Quem era número 1 em sua vida? God the Father. O Pai era primeiro em sua vida. The faith of Jesus will lead us to be like that. A fé de Jesus nos levará a sermos dessa forma. We too will make God number one. Nós também colocaremos Deus em primeiro lugar. As a child, Jesus put his parents second to God the Father. Como criança, Jesus colocou os seus pais em segundo lugar, depois de Deus. As a child, Jesus had the right perspective on life as a Christian Como or as a criança, godly person. Jesus teve uma visão correta a respeito de uma vida piedosa. Loving God supremely, Ele amava Deus sobre todas as coisas loving your neighbor as yourself e ele secondly, amava o próximo como a si mesmo. and he put himself last. E ele sempre colocava os outros antes dele. We see another example of what Jesus was like Nós encontramos outro exemplo de como era Jesus. in his public declaration of his commitment to God through baptism. Em sua declaração pública de seu compromisso para com Deus na ocasião de seu batismo, The faith of Jesus led him to go through the baptismal service. a fé de Jesus o levou a participar do serviço do batismo. He told Nicodemus in John chapter 3, E ele falou a Nicodemos em João capítulo 3: except a man be born again, A não ser que um homem seja nascido de novo, except a man be born of water and the Spirit, a não ser que um homem nasça da água e do Espírito, he cannot enter into the kingdom of ele não God. poderá entrar no reino de Deus. Many people profess to believe in God and believe in Jesus, Muitos professam acreditar em Deus e acreditar em Jesus, but they don't think it is necessary to be baptized. mas não acreditam que é necessário o batismo. The faith of Jesus was demonstrated in his public A fé declaration de of commitment. Jesus foi revelada em sua profissão pública de seu compromisso no seu batismo. We see the faith of Jesus also demonstrated in the wilderness of temptation. Também vemos uma demonstração da fé de Jesus no deserto da tentação. Jesus endured fierce temptation. Jesus passou por uma tentação terrível. And let me refer again to these texts that I've shared with you already. E deixa eu mais uma vez fazer referência ao texto que eu já havia citado. In Hebrews chapter 4, Hebreus capítulo 4, verse 15 tells us that verso 15 nos diz que Jesus, Jesus was tempted in all points like as we are, yet without em sin. tudo foi tentado como nós somos tentados, mas sem pecado. So knowing this, Sabendo disso, we are told to come boldly under the throne of grace ourselves. nós somos admoestados a nos aproximarmos com ousadia ao trono de Deus, That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. para que obtenhamos misericórdia e graça em tempo oportuno. After all, is that not what Jesus did? E não é isso que fez Jesus? He spent whole nights in prayer sometimes. Ele passava noites inteiras em oração às vezes. He needed the power of the Holy Spirit
to give him victory from day to day and to sustain him in that victory. Ele precisava do poder do Espírito Santo para lhe sustentar dia após dia e lhe conceder essa vitória. Jesus lived by faith. Jesus viveu pela fé. And we need the faith of Jesus like that. E nós precisamos da fé de Jesus, da mesma forma. We know he endured fierce temptation in Hebrews chapter 2. Nós sabemos que ele enfrentou duras tentações. Verse 18 tells us that he himself hath suffered being tempted. Hebreus 2:18 diz que ele mesmo sofreu sendo tentado. He struggled with temptation. Ele lutou contra a tentação. And so we, with the faith of Jesus, are to resist and Se nós struggle. tivermos a fé de Jesus, nós também lutaremos contra a tentação. We are told to submit ourselves, therefore, to God, Nós devemos nos submeter a Deus, resist the devil, resistir ao diabo, and he will flee from us. e ele fugirá de nós. That involves struggle, doesn't it? Isso requer uma luta. We know more about how Jesus dealt with temptation in Hebrews chapter 12. Também em Hebreus capítulo 12, nós aprendemos um pouco acerca de como Jesus lidou com a tentação, Where we are told he resisted unto blood, striving against sin. onde é dito que ele resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado. It was this kind of faith, Foi esse tipo de fé, the faith of Jesus. a fé de Jesus, Notice the faith of Jesus, a fé de Jesus, that enabled and empowered millions upon millions of people to give their lives for Jesus. que possibilitou milhões no passado a entregarem suas vidas por ele. As we look back on the history of the Christian church, Quando nós olhamos para a história da igreja cristã, we can be encouraged as we look at these millions of people who demonstrated the faith of Jesus with their lives. podemos tirar coragem ao vermos milhões de pessoas entregando suas vidas. When the tempting lawyer came to Jesus, and we read Quando about in Luke aquele chapter, advogado veio até Jesus em Lucas capítulo 10 para o tentar, yeah, Luke 10, it was confirmed that Jesus put God first, others second, yourself last. Jesus ele explicou que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e nós em último lugar. Love God supremely, Amar a Deus em primeiro lugar, love your neighbors yourself. amar o próximo como a nós mesmos. These are the two great commandments. Estes são os dois grandes mandamentos. And then in Luke chapter 18, E em Lucas capítulo 18, the rich young ruler came to Jesus, quando o jovem rico foi até Jesus, and Jesus confirmed with him the importance of keeping the 10 commandments. e Jesus confirmou para este jovem a importância de guardar os 10 mandamentos. So the faith of Jesus demonstrates godly love for one another, Então a fé de Jesus demonstra amor piedoso pelos outros, and keeping the commandments of God through a spirit of e a love. fé de Jesus também é demonstrada através de obediência aos mandamentos de Deus, por amor. The faith of Jesus is also revealed to us through the fruits of the Spirit. A fé de Jesus também é revelada na vida através do fruto do Espírito: Love, joy, peace, amor, gozo, paz, long suffering, gentleness, longanimidade, mansidão, faith, bondade, fé meekness, and temperance. e temperança. Those were all demonstrated in the life of Jesus. Todas essas qualidades foram vistas na vida de Jesus. So again, faith in Jesus is trusting and believing. Então, fé em Jesus é acreditar e confiar nele. And faith of Jesus is being like Jesus. Fé de Jesus é ser como ele foi. Okay, so you may be asking, Então vocês podem perguntar: and you'll understand this, why all the nitpicking? por que essa questão toda sobre esses detalhes? What's the big deal over these two little words? Qual é a grande questão? Fé em Jesus, fé de Jesus. Why is this so important? Por que isso é tão importante?
Well, we might look at it this way. Podemos pensar e olhar da seguinte forma: Faith in Jesus fé em Jesus is, it is through faith in Jesus that we are justified. nos justifica. We are forgiven. Nós somos perdoados Pardoned. quando nós exercemos fé em Jesus. That's justification. Isso é justificação. But the faith of Jesus Mas fé de Jesus brings about the cleansing, traz purificação da the vida, sanctification. santificação. We must have these two together. Estes dois não podem ser separados. Justification Justificação and e sanctification. santificação. Now, this is very important for this reason. E isso é muito importante pela seguinte razão. The whole Christian world believes in justification. Todo mundo cristão acredita na justificação. You've heard the statement that Ellen White makes. Vocês já ouviram a declaração da irmã White. There is much precious truth, Existem muitas verdades preciosas. but what the flock needs now Mas o que o rebanho precisa agora is present truth. é de verdade presente. I believe that we could go to church, to any church on a Sunday, Eu acredito que nós podemos ir para qualquer igreja num domingo and we would hear much precious truth. e nós vamos ouvir muitas verdades preciosas. We hear about love Nós vamos ouvir sobre and amor acceptance e aceitação and forgiveness e perdão and pardon and e justificação heaven. e o céu. But that's all justification. Tudo isso tem a ver com justificação. What you will not hear O que você não vai ouvir no domingo is sanctification. é santificação. Am I right? Não é isso? Because the sanctification message requires obedience. Porque a mensagem de santificação requer obediência. And if you are preaching that the law was nailed to the E cross, se você prega que a lei foi cravada na cruz that the Sabbath is Jewish, e que o sábado é dos judeus, then that is not the sanctification message. então você tornou inválida a mensagem de santificação. That is present truth. Isso é verdade presente. You remember in the words of Amos, his message was prepare to meet thy God. A mensagem presente nos dias de Amós foi: prepara-te, povo, para encontrares com teu Deus. Preparing to meet our God requires E uma sanctification, preparação para se encontrar com Deus requer santificação, cleansing, purificação, transformation of character, transformação de caráter, the faith of Jesus. fé de Jesus. Now let me share with you some quotes from the Spirit of Prophecy. Deixa eu compartilhar com vocês algumas declarações do Espírito de Profecia. And I'm going to just hit some highlights because the translator makes my sermon too long. E eu vou só sublinhar porque esse tradutor ele torna o meu sermão muito longo. Okay. I was shown that the third angel proclaiming the commandments of God and the faith of Jesus Foi-me mostrado que o terceiro anjo, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, represents the people who receive this message representa o povo que recebe esta mensagem and raise the voice of warning to the world e levanta a voz de advertência ao mundo to keep the commandments of para God. obedecer os mandamentos de Deus. So this text is very, very important to Seventh-day E Adventists. sua lei. Então, vocês podem ver que este texto, Apocalipse 14:12, é muito importante para os adventistas. When we read in Revelation 14:12 about the remnant who keep the commandments of God and the faith of Jesus, Quando nós lemos em Apocalipse 14:12 acerca do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, that text is identifying the people of God who are preparing for translation. esse texto está identificando o povo de Deus que está se preparando para a trasladação. The people of God who are preaching sanctification, O povo de Deus que está pregando santificação, transformation of character, transformação de caráter, the importance of obedience. a importância da obediência. Now we read
By the way, this is from Christian Experience and Teaching by A Ellen White. citação que eu acabei de ler vem de um livro chamado Experiência e Ensinamentos Cristãos, de Ellen White, um livro não publicado em português. We read on that God is leading a people out from the world. Em outro lugar, ela escreveu: Deus está conduzindo um povo para sair do mundo Upon the exalted platform of eternal truth. e se estabelecer numa plataforma exaltada de verdade eterna. What is that? E qual é essa verdade? Ela fala. And here's what she says. The commandments of God and the faith of Jesus. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. He will discipline and fit up his people. Ele disciplinará e preparará seu povo. They will all come to the unity of the faith. Todos eles serão unidos na fé. And friends, we can only come to unity of the faith as we are willing to examine truth, examine Amigos, God's word. nós só vamos conseguir encontrar união quando nós examinarmos a palavra de Deus. We must be like the Bereans of old. Temos que ser como os bereanos do passado. They received the word with all readiness of mind, Ouviram e receberam a palavra de bom grado but then they went home e depois voltavam para as suas and they casas searched the scriptures for themselves. e eles buscavam nas escrituras por eles mesmos. Truth can bear scrutiny. A verdade, ela pode suportar a investigação e a acusação. We can only come to unity as we allow the Holy Spirit to lead us to united truth. Nós só podemos encontrar união quando nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza à verdade eterna. Okay, let us read on. Vamos ler mais uma. At this time, the church is to put on her beautiful garments. Neste momento, a igreja deve se vestir de seu vestido lindo. Christ, our righteousness. Cristo, justiça nossa. Now that is a reference to justification. Isso é uma referência à mensagem de justificação. Christ covers us with his righteousness like a garment. Cristo nos cobre com sua justiça como vestido de fino linho. When we accept him and he gives us pardon and forgiveness. Quando nós o aceitamos e ele nos perdoa e nos justifica. Sanctification is the cleansing from the inside out. A santificação é uma purificação de dentro para fora. Justification is the covering from the outside during that Justificação process. é uma cobertura nesse processo. We read there are clear, decided distinctions to be restored and exemplified to the world. Existem claras e decididas distinções para serem restauradas e exemplificadas para o mundo. In holding aloft the commandments of God and the faith of Jesus. Ao apresentarmos a mensagem dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus. The beauty of holiness is to appear in its native luster. A beleza da santidade deve aparecer em sua beleza, In contrast with the deformity and darkness of the disloyal. em contraste com a deformidade e escuridão dos desleais, Those who have revolted from the law of God. aqueles que têm se revoltado contra a lei de Deus. How is the beauty of holiness to appear? Como que a beleza da santidade vai aparecer? Through our words Através de nossas palavras or through our behavior? ou através de nosso comportamento? You see, faith in Christ will be expressed by our words and our profession. Fé em Cristo vai ser revelado através de nossa profissão, nossas palavras. But the beauty of holiness will appear through our lives, Mas the a way we actually beleza da behave and live. santidade vai se revelar em nossas vidas, na forma como nós vivemos. Let us read on. Vamos ler mais uma. I'm going to skip that for now because of time. But that clock's not right, is it? Esse relógio não está funcionando. If that clock is right, I have a lot of time. Se esse relógio estivesse funcionando, eu tenho muito tempo ainda pela frente. 6:15. São 6h15.
Not all in this world have taken sides with the enemy against God. Nem todos neste mundo têm se colocado contra Deus e ao lado do inimigo. Not all have become disloyal. Nem todos são desleais. There are a faithful few who are true to God. Existe um pequeno remanescente que é fiel a Deus. For John writes, João escreveu: here are they that keep the commandments of God and aqui the faith estão of os que Jesus. guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Soon the battle will be waged fiercely between those who serve God and those who serve him not. Em breve, uma batalha terrível será travada entre os que servem a Deus e os que não o servem. Soon everything that can be shaken will be Em shaken. breve, tudo que poderá ser sacudido será sacudido, That those things that cannot be shaken may remain. para que aquilo que não pode ser sacudido permaneça. There are so many quotes in the spirit of prophecy about the faith of Jesus. Existem tantas declarações do Espírito de profecia a respeito da fé de Jesus, In addition to faith in Jesus. além das declarações que falam sobre fé em Jesus. They both are, of course, very necessary. É claro, ambos são essenciais. I'm going to have to go back and read part of this quote Eu vou voltar para ler uma declaração do Espírito de that I profecia skipped. que eu acabei não lendo pela pressa. It tells us that the church is God's fortress, his city of refuge. A irmã White escreve que a igreja é a fortaleza de Deus aqui na terra para a salvação dos homens. It's like a city set on a hill. É como uma cidade num monte. The pure doctrines of heaven have been unfolding in her borders. As perfeitas e puras doutrinas do céu têm sido demonstradas em suas fronteiras. Now listen to this. Agora, notem o seguinte: Enfeebled and defective as it may appear, fraca e defeituosa como possa parecer, the church is the one object upon which God bestows in a special sense his supreme regard. a igreja é o único objeto sobre o qual Deus coloca suas mais caras afeições. It is the theater of his grace, E aí ela fala que a igreja é uma demonstração de sua graça, in which he delights to reveal his power to transform hearts. através da qual ele tem prazer de revelar seu poder para transformar corações. Imagine the church is like a theater. Imaginem, a igreja é como um teatro. In this theater, something is being demonstrated. E nesse teatro, algo está sendo demonstrado. To whom? Para quem? To the world? Para o mundo, To the universe? para o universo, To the angels of heaven? para os anjos do céu. What is being demonstrated? O que está sendo demonstrado? It is the theater of his grace. Sua graça. Grace, that divine, omnipotent, transforming power of God. Graça, aquele poder de Deus transformador que opera no coração, In which he delights to reveal his power to transform hearts. o que ele quer revelar como poder para o mundo de transformar corações. Can you see that this is talking about the faith of Jesus? Isso aqui está falando a respeito da fé de Jesus. In this theater, we're not just professing something. Nesse teatro, não estamos apenas professando We are lealdade. demonstrating Estamos demonstrando lealdade. the faith of Jesus is very, very A important. fé de Jesus é muito, muito importante. We're told that all Christendom will eventually be divided into two classes. É-nos dito que todo o cristianismo eventualmente será dividido em duas classes. Two great classes. Duas grandes classes. Friends, this division will be within our own denomination. Amigos, essa mesma divisão será vista em nossa igreja. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, and those who end up worshiping the beast. e aqueles que vão adorar a besta. And this is from the same reference. Let's see.
Counsels for the Church. There it is. Counsels for the Church. O livro, para os que querem referência, Page Conselhos, 39. Conselhos para a Igreja, página 39. Conselhos para a Igreja. Now we're warned in early writings, page 63, Agora eu estou lendo no livro Primeiros Escritos, página 63, that we are to especially watch and check all fanaticism, devemos vigiar especialmente contra o fanatismo, wherever we may see it arise. onde quer que ele apareça. I don't know whether your church has ever dealt with fanaticism, Eu não sei se vocês já lidaram com fanatismo, but in our ministry we have had to deal with it a number of times. mas em nosso ministério nós já tivemos que lidar muito com o fanatismo. Because we are counseled that we must. E é-nos dito que isso aconteceria, Because Satan is pressing in on every side. porque Satanás está pressionando de todos os lados. And unless we watch for him E a não ser que nós estejamos vigiando and have our eyes open to his e devices, que nossos olhos estejam abertos para as Unless we suas ha- artimanhas, unless we have on the whole armor of e a não God, ser que tenhamos toda a armadura de Deus, his fiery darts will hit us. His weapons, his suas ammunition, armas yeah. vão nos atingir. And here again is that quote that I shared with you earlier. There are many precious truths contained in the Word of God, A irmã White continua dizendo: existem muitas verdades preciosas na palavra de Deus, but it is present truth that the flock needs mas é a now. verdade presente que o rebanho precisa agora. Now, in early writings, page 63, Estamos lendo em Primeiros Escritos, página 63. we are told in the spirit of prophecy what we need to be concentrating on in these last days. É-nos dito aqui o tema sobre o qual nós devemos nos concentrar nesses últimos dias. Now, listen carefully. Ouçam bem. It's very simple, É simples, but it's very powerful. mas também é muito poderoso. Such subjects as the sanctuary, A irmã White aqui descreve o que é verdade presente. Tais assuntos como o santuário, in connection with the 2300 days, em conexão com as 2.300 tardes e manhãs, the commandments of God and the faith of Jesus, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, are perfectly calculated to explain the past Advent movement essas mensagens são perfeitamente calculadas para explicar o movimento adventista no passado, and show what our present position is. bem como mostrar nossa atual posição. Establish the faith of the doubting Também é eficaz para estabelecer a fé do que duvida and give certainty to the glorious future. e dar certeza quanto ao glorioso futuro. Ellen White says, "These I have frequently seen Essas mensagens eu tenho visto frequentemente were the principal subjects on which the messengers should dwell." como os principais temas sobre os quais os mensageiros de Deus devem pregar. 4 subjects. 4 temas. There's much precious truth, Existem muitas verdades preciosas, but 4 subjects we need to keep ever before the mas world. 4 temas sobre os quais nós devemos estar constantemente pregando. The sanctuary message. O santuário. Has that come under attack in our Será church? que esta mensagem tem sofrido ataque em nossa igreja? Oh, yes. Muito ataque. Many Seventh-day Adventists are turning their back on the sanctuary Muitos message. adventistas do sétimo dia estão abandonando a doutrina do santuário. And that is our one unique doctrine. E essa é a nossa doutrina que é única. But that's number 1. We are to keep that ever present in our midst and before the world. Essa mensagem do santuário, a irmã White fala que nós devemos manter constantemente diante do mundo. It is through the sanctuary message that we understand the process of sanctification. É através da mensagem do santuário que nós podemos compreender o processo da santificação. If we turn our back on that message, Se nós abandonamos esta mensagem, we will end up only preaching faith in Christ. vamos acabar pregando apenas fé em Jesus.
justification, Justificação somente, not sanctification. sem a mensagem de santificação. But that is number one, Essa sanctuary. é a mensagem. Número 1, Number two, the santuário. 2300 days. E, próximo na lista que a irmã White menciona, a mensagem das 2.300 tardes e manhãs, Which shows that we are in the judgment hour now. que nos mostra que estamos bem no tempo do juízo investigativo. Is that message under attack in our Será church? que esta mensagem também está sofrendo ataque em nossa igreja? Oh, yes. Com certeza. We personally know many Seventh-day Adventists Eu, pessoalmente, conheço muitos adventistas do sétimo dia who no longer believe in the 2300 days. que não acreditam mais nas 2.300 tardes e manhãs. Nothing happened in 1844. Para they essas say. pessoas da nossa igreja, nada aconteceu de importante em 22 de outubro de 1844. And yet we are told this is present truth. It must be preached Mas in é nos our dito midst. aqui que esta mensagem é verdade presente e precisa ser pregado em nossa igreja. The commandments of God, Os mandamentos de Deus. that is under attack. Isso também está sob ataque. We see within our church many efforts, a lowering of the standards when it comes to God's commandments. De que forma temos visto em nossa igreja um rebaixamento das normas no tocante à guarda dos mandamentos de Deus. This is one reason the homosexual issue is making headway in our church. Por exemplo, por isso que esse movimento homossexual está ganhando terreno em nossa igreja. The seventh commandment is regarded lightly anymore. O sétimo mandamento, que diz não adulterarás, está sendo cada vez menos desprezada entre nós. The fourth commandment is held in low regard O anymore in quarto our church. mandamento também está sendo rebaixado em nossa igreja. We'll talk more about that tomorrow. Vamos falar mais sobre isso amanhã. And the fourth point is the faith of E o Jesus. quarto ponto é a fé de Jesus. So with these four doctrines, we have a clear idea of what we are to be presenting before the world today. Então, essas 4 doutrinas, a irmã White fala que nós precisamos estar apresentando para o mundo. My prayer this evening is that we be clear on this issue. Minha oração nesta noite é que estejamos claros quanto a esses assuntos. Sometimes little words are Algumas really vezes, very large. pequenas palavras podem fazer toda a diferença. We need to pay attention to words. Precisamos prestar atenção nas palavras. And I pray that all of us will endeavor to truly have faith in Christ Eu oro para que todos nós tenhamos realmente fé em Jesus and the faith of e Christ. tenhamos a fé de Jesus. That as the universe watches this theater of grace, Para que ao universo olhar para o teatro dessa graça, they will see through you, os mesmos verão através de that they você will see through me, e através de mim the beauty of holiness, a beleza da santidade, the character of Jesus o Christ, caráter de Jesus Cristo, perfectly reflected in His perfeitamente people. reproduzido em seu povo. Amen. Amém.